Olá, meus amigos. Eu tenho uma breve mensagem de Natal para vocês. Para alguns pode parecer uma mensagem mais pessimista, mas ela tem uma base na realidade e, na verdade, tem também esperança, porque Deus está no controle do universo, está no comando e a gente vai vendo os eventos sociais na natureza, nos governos, na sociedade, nas ideologias que vão surgindo, o cumprimento da profecia bíblica, né? Nós estamos a passos rápidos para o fim, então eu espero que essa mensagem possa ajudar você a refletir mais profundamente no tempo que estamos vivendo e realmente se agarrar com Deus, com a palavra da Bíblia para o preparo para o fim que está chegando. Eu tenho um texto aqui na minha frente que eu escrevi, eu vou seguir algumas ideias dele, alguma coisa que eu coloquei aqui. Então, claro, é bom a gente descontrair, né, após um ano de trabalho, estar com a família, estar com amigos, confraternizar com um colega de trabalho, né, que ainda trabalha fora. Isso é bom, né? Comer algumas coisas, algumas guloseimas de Natal, saudáveis de preferência, é verdade, e tudo isso é bom, claro, é agradável. Eu já tive a minha confraternização com os colegas que trabalham na TV, Novo Tempo, e foi agradável, um momento agradável que tivemos. Então, vamos ter com a família, né? Já em breve, agora no Natal. E tudo isso realmente é agradável, é bom, são momentos bons que a gente vive. A época do Natal parece que alivia um tanto, né, até certo ponto, as nossas angústias, tristezas e medos, embora eu me lembro que quando eu atendi em consultório, realmente quando chegava o final do ano, dezembro, havia uma procura de consultas de pessoas que, quando chega a época do Natal, elas ficam mais tristes, mais ansiosas, talvez pelo fato de que é uma data em que mexe muito com a emoção e talvez alguma dessas pessoas realmente tinham perdido pela morte alguns entes queridos e, portanto, viver o Natal sem essas pessoas era uma coisa que entristecia e algumas até já com talvez um perfil mais depressivo podiam entrar num estado emocional precisando de uma ajuda. Outras pessoas têm o Natal como traumático, talvez tiveram traumas lá na infância em relação a uma família muito complicada e que havia alguma situação dolorosa no Natal. Mas, em geral, o Natal ele é uma época do ano em que pode trazer para uma boa parte das pessoas um tanto de alívio em relação a alguns sofrimentos emocionais, como se ficasse ali em banho-maria até passar essa época aí. É interessante a gente olhando a sociedade em geral, parece que sempre tem acontecimentos festivos que mascaram a dor social ou a injustiça social. Um político de qualquer nível de poder, seja um prefeito, seja um governador, seja o presidente da república, seja um deputado, um senador, um deputado, enfim, um político de qualquer nível de poder, ele pode estar roubando a população por ação, atitudes corruptas, e por omissão não faz o que devia fazer. E então aí cria festas populares, né? E o povo gosta e parece que esquece o sofrimento que poderia ser aliviado caso a liderança política fizesse realmente o que é bom para aquela comunidade, bom para a justiça social. Felizmente alguns fazem isso, ainda tem alguns que fazem isso, graças a Deus. Mas especialmente em nosso país, né, no Brasil, o futebol ele mascara muita dor social. Distraídos com as competições dos campeonatos, os torcedores se embriagam, né, com seus ídolos e com as partidas e se saciam com frases dos comentaristas esportivos. Já falei sobre isso aqui, que é interessante. Interessante é uma palavra que talvez não seja melhor, mas os comentaristas esportivos, quando falam de um time vencer o outro, eles falam, por exemplo, o Flamengo massacrou o Vasco, ou o Vasco humilhou o Flamengo.
O Flamengo deu um chocolate no Vasco. Acho engraçado, chocolate, né? Chocolate, o que tem a ver chocolate com futebol, né? Então, nada contra, assim, você ter uma brincadeira com seus amigos, de jogar uma bola e tal, não sou contra isso. Mas por que nós gostamos de competições que deixam o perdedor humilhado? Eu vou repetir a pergunta. Por que a gente gosta de competições, especialmente internacionais ou não, né, que deixam o perdedor humilhado? É bom se sentir derrotado e humilhado? Definitivamente a competição não é benigna. Talvez a única competição benigna seja eu competir comigo mesmo para eu poder me tornar uma pessoa melhor. No funcionamento das coisas, quando a gente observa, né, o funcionamento das coisas naturais, da natureza, no universo, seja num nível de uma galáxia, ou das galáxias no espaço sideral, ou seja, num microcosmo, no micromundo, né, uma célula normal, como é que ela funciona, as células entre si, não existe competição, mas existe cooperação. Então, as células normais do nosso corpo, elas são gentis, elas não são competitivas. Elas não brigam entre si, mas diante de alguma dor ou alguma alteração fisiológica, uma sai em socorro da outra. O contrário acontece com as células, por exemplo, cancerosas. Elas são egocêntricas e são competitivas. Você pode perguntar, bom, mas peraí, doutor César, as células do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, essas células imunológicas normais, elas não são competitivas? Não, elas não são competitivas. Elas só são competitivas quando combatem o mal que invade o nosso corpo e pode nos matar, um vírus, uma bactéria. Mas as células do câncer, elas brigam entre si do nada. São como as pessoas briguentas que adoram uma discussão. São corruptas e por isso são egoístas. Não pensam na comunidade, só querem para si. Por isso o tumor é feio, é uma massa disforme, quer só para si e se destrói por causa disso. A Bíblia diz que a malícia mata o indivíduo mau. Não é Deus que mata, a própria maldade mata o indivíduo mau. O tiro sai pela culatra, como se diz, né? A corrupção destrói o corrupto porque ele joga a consciência culpada, por causa das atitudes corruptas, para debaixo do tapete da consciência dele ou dela e segue na vida aparentemente feliz, enquanto que o sistema imunológico desse indivíduo corrupto sabe dessa mentira e pode deprimir. O sistema imunológico pode se deprimir, facilitando o surgimento de doenças infecciosas, inflamatórias e degenerativas, por exemplo. Então, quer dizer, a saúde do nosso corpo depende da saúde da nossa mente. É impossível você ter atitudes ruins no seu comportamento que não afete o seu corpo, a sua fisiologia. A nossa fisiologia, ela não é burra. Os estudos de psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação da mente com o corpo, do corpo com a mente, mostrando que é uma unidade, um ajuda o outro. Então esses estudos de psicossomática têm revelado que e como a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Não é possível ter saúde na competição e na corrupção. Isso é um engano. Parece que você tem. Parece que você está feliz porque ganhou muito dinheiro de forma ilícita. Mas e o povo que dependia da sua atitude correta para aliviar o sofrimento dele? Então essa consciência de culpa real, verdadeira, por causa de atitudes corruptas, elas afetam a sua fisiologia. E talvez vai ter alguma doença aí que não precisava ter. Natal, então, não é competição e nem corrupção.
Natal é pureza, é compartilhamento. Os sábios, as pessoas que estão se tornando verdadeiramente sábias, elas começam a entender que precisam terminar na vida delas com todo e qualquer tipo de competição e caminhar em direção, rumo a compartilhar. Você só consegue dar para aliviar o sofrimento de outros e assim ter saúde se receber o poder de vencer o egoísmo inato, que a gente nasce com ele, e não por ser membro desse ou daquele partido político, filosófico ou igreja. Eu vou repetir. Você só consegue dar para aliviar o sofrimento de outras pessoas, e esse é o caminho da felicidade, do bem-estar, da saúde física e mental, social e espiritual. Você só consegue dar para aliviar o sofrimento de outras pessoas se receber de Deus, né, o poder de vencer o egoísmo inato, e não por ser membro desse ou daquele partido político, filosofia ou igreja. O mundo afunda na corrupção, na mentira, nas fake news, por puro conflito de interesses, material ou ideológico, ou os dois, e avança na imposição de ideologias ditatoriais em nome de coisas boas, né? Em nome da defesa do ambiente, do meio ambiente, do ecossistema e em nome do bem comum. Cuidado, vai vir coisas em breve em nome do bem comum, mas que vai tirar a sua liberdade, a nossa liberdade. Então, eu confesso que não é muito fácil dizer um Feliz Natal, tá tudo bem, tá tudo ótimo, a coisa vai dar certo, os próximos anos vão ser maravilhosos. Eu não consigo dizer isso, porque isso não é a realidade, infelizmente. Mas, felizmente, faz parte do processo de desenvolvimento do mundo, conforme as profecias bíblicas que mostram o tempo do fim. Então, vamos ter realmente que enfrentar momentos difíceis de angústia social pela frente, por causa da guerra espiritual entre o bem e o mal, mas também por causa de líderes poderosos de nosso país e do mundo se afastarem dos princípios de conduta ensinados nos evangelhos por aquele que é a figura central do Natal, que é Jesus Cristo. Mas, apesar de tudo, eu desejo a você um bom Natal, com seus queridos, com seus amigos, e desejo força de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, que é o Natal, para o preparo, força, né, para o preparo dos eventos difíceis que chegarão em breve. Então, um bom Natal, com pé no chão, luz e pesquisa da verdade. Até mais.